Não perca o top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Fala, meu lindo, fala, minha linda. Estamos aqui para mais um episódio, mais uma aula fantástica sobre os filósofos. E hoje você não pode perder Platão. O discípulo mais importante de Sócrates vai desenvolver um caminho para chegar à verdade. E você não pode perder. Quer embarcar nessa? Vem com a gente? Primeiro, curta o nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, compartilhe as nossas ideias e deixe no comentário a sua opinião, se você concorda com a teoria de Platão ou não. É muito importante vocês entenderem que o filme Matrix foi baseado na obra de Platão. Nós já vamos saber o que ele desenvolveu. Primeiro, roda a vinheta e vem! Fala, meu lindo, fala, minha linda. Como você sabe, eu sou o professor Rodrigo Pensador e esse é o canal Xê, História e Educação, feito para você, por você e para mais ninguém. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a teoria de Platão. Mas antes de falar sobre Platão, é muito importante vocês entenderem sobre dois filósofos que nós já havíamos discutido em vídeos anteriores, que eram de dois pré-socráticos, um chamado Heráclito, que falava que tudo muda, a verdade se dá pela mudança, e outro Parmênides, que para ele a verdade não muda. Então, ou seja, todas as coisas possuem um ser, uma essência, uma identidade. Platão ficou muito pirado com tudo isso. Um dizia que as coisas mudavam, outro dizia que as coisas não mudavam. Foi influenciado por Sócrates, por meio do diálogo para se chegar à verdade, por meio do discurso racional. E o Platão pegou esses três grandes filósofos e criou uma teoria, chamada dualismo platônico. Na sua obra A República, que é dividida em vários volumes, ele vai mostrar uma historinha onde haviam prisioneiros que estavam acorrentados de costa para a caverna e eles só viam sombras das pessoas que viviam fora da caverna. Só que as pessoas não sabiam que tinha uma vida lá fora. O que simboliza a caverna para o Platão? As algemas que nos prendem, as ilusões do mundo. Tudo aquilo que tem a ver com os cinco sentidos, com o tato, olfato, visão, audição e paladar, tem a ver com o mundo ilusório, que é uma cópia da realidade. E o papel do filósofo é o quê? É se libertar dessa corrente e também trazer as pessoas que estão amarradas nesse mundo ilusório, que você pode entender como o mundo de Matrix, um mundo virtual. Ou seja, quando eu conheço o mundo pelos sentidos, tudo muda. Por exemplo, essa câmera que eu estou filmando, ela é diferente de outras câmeras, de inúmeras outras marcas, mesmo se for de outra marca, é diferente. Ou seja, a visão, a audição, o tato, o olfato, o paladar, a sensibilidade, o desejo, as emoções, vão mostrar que o mundo é relativo, que as coisas mudam. Tudo é múltiplo no mundo. Não só um celular com uma câmera, uma cadeira, tudo no mundo físico é múltiplo. Mas olha que interessante que o Platão vai dizer. Se a caverna tem a ver com o mundo material, onde que está a verdade de tudo isso? Né? Porque é bem importante você entender que dentro da caverna, Platão se baseou em Heráclito, que dizia que tudo mudava. Mas para o Platão, tudo muda, ainda está no campo da aparência. Quando eu conheço o mundo pelos sentidos, que me gera ilusão, o mundo verdadeiro está no pensamento, que ele concorda então com Parmênides, que a verdade não muda. Existem verdades eternas. Eu posso descobrir o que é o bem, o que é verdade, o que é justiça, o que é o belo. Todos os conceitos existem algo verdadeiro. E para ele está no pensamento. Como que vocês podem entender isso? Toda a verdade nasce do pensamento. Pense em alguma coisa material. O professor falou a câmera, eu falei da cadeira, eu falei do celular. Tudo que existe no mundo físico foi pensado primeiro. Ou seja, o pensamento é verdade. A materialização de algo é cópia. Então a arte seria uma cópia da cópia. Ele desprezava a arte, Platão, justamente por esse caráter técnico.
né? Que tem a ver com o quê? Com a perda de perfeição. Quanto mais próximo de uma ideia, mais perfeito é. Por exemplo, quando você tem uma ideia de criar um desenho. Putz, professor, eu quero desenhar um leão. Eu tenho na minha mente. Mas quando você vai passar para o papel, ele não é perfeito. Ele perde perfeição. Ou seja, porque nada é tão perfeito igual a tua ideia. Porque na matéria, ele perde perfeição porque já é uma cópia de uma concepção perfeita. É como se fosse uma fotocópia de algo. Quando você vai tirar a fotocópia de um livro, ele vai perder perfeição. As cores não vão ser a mesma, ele vai diminuir, né, toda essa intensidade, esse brilho. Assim são os mundos, assim é o mundo virtual, assim é o mundo da caverna. Para o Platão, então, como que eu faço para sair desse mundo, né, que tem a ver com a ideia de Heráclito, de que tudo muda? Eu tenho que, por meio do diálogo, conseguir questionar as pessoas e tentar descobrir a contradição no discurso. Porque todo mundo está na caverna, a gente nasce dentro de uma caverna. Por quê? Porque quando a gente conhece o mundo, a gente ouve alguém falar sobre o mundo, a gente vê, a gente sente. Por isso que cada um tem uma opinião relativa. E para Platão, isso é uma ilusão. Eu só posso conhecer a verdade por meio do pensamento, que vai mostrar a essência das coisas. Por exemplo, para eu saber a essência de uma cadeira, eu tenho que refletir sobre ela, ver aquilo que não muda numa cadeira, que é a superfície plana, né? No caso o assento, o encosto e as pernas. Isso não muda, isso é eterno na cadeira. Eu só posso atingir isso pelo pensamento. Então, a matemática ajuda a gente a superar esse nível do mundo material e atingir um nível maior de abstração. O diálogo, a ciência, a filosofia liberta o homem para isso. Mas o mais importante é o diálogo, como Sócrates, o seu mestre, ensinou. Deu para entender? O mundo dentro da caverna foi influenciado pelas ideias de Heráclito, onde tudo muda. A ideia fora da caverna, que tem a ver com a luz, o pensamento, a verdade, ela só é atingida graças à influência de Parmênides, que deu a característica daquilo que é verdadeiro, aquilo que não muda, que é aquilo que tem uma identidade, uma essência, ou seja, aquilo que é imutável nas coisas. E por meio do diálogo, da dialética, eu consigo fazer com que a pessoa, então, entre em contradição por meio do discurso e eu supere as aparências do mundo. Eu consiga, então, transpor isso. Vimos, então, de maneira resumida, a ideia de Platão. Para você não ficar com dúvida, eu vou dar mais um exemplo bacana sobre relacionamento, velho. Ai, professor, me ajuda, eu estou precisando reatar meu relacionamento. Joia, vai mais uma explicação de brinde. Quando você está apaixonada, você distorce a visão da pessoa. Você acha que a pessoa é perfeita, mas não é. Quando você está bravo, nervoso, então eu estou querendo analisar as coisas, ter uma ideia por meio das minhas sensações. Por que geralmente a gente erra ou peca quando está com a cabeça quente? Porque os sentidos, as nossas sensações, elas geram equívocos. Por que depois se arrepende e vê que você fez uma burrada? Porque depois você usa o pensamento. É só o pensamento que pode fazer com que a gente supere, então, essa aparência, essa ilusão do mundo que nós estávamos dentro da caverna. Só podemos libertar-se da caverna usando o pensamento, diria Platão. Por quê? Porque é como se nós já estivéssemos nesse mundo das ideias que ele fala, que seria um mundo fora da caverna. Isso é simbolizado pela abstração, né? Ou seja, antes da gente nascer, a gente conhecia todas as verdades, todos os cálculos matemáticos sobre justiça, sobre o bem, sobre o belo, sobre a virtude. Quando a gente ganha um corpo, é como se a alma fosse encarcerada, fosse aprisionada por um corpo. A gente esquece. Todo o conhecimento para Platão é um relembrar, é um déjà vu. Quando você passa em um lugar, você fala, putz, eu nunca vim para cá, mas tenho certeza que eu já vim. Isso é porque você já conhecia todas as coisas. Você só está se relembrando porque você está usando o pensamento, a reflexão, que te liberta dos sentidos, que é aquilo que gera a ilusão e a mentira ou o equívoco. Beleza, lindão? Joia? Partiu Enem? Partiu gabaritar nas federais? Vamos lá? Então, até o próximo vídeo. Quero saber a tua opinião sobre a teoria de Platão de hoje. Você concorda? Discorda? Vamos debater aqui embaixo? Vamos? Se tiver dúvida, conte com o professor
que logo em seguida iremos aí tirá-las aos poucos, beleza? E não esqueça, curta nosso vídeo, compartilhe as nossas ideias, assine o nosso canal, porque esse canal, História e Educação, é feito para você, por você e para mais ninguém. Um forte abraço do professor Rodrigo Pensador e até o próximo vídeo.